Olá, minha gente, eu sou o Francisco, professor Francisco Silva, da Rede Pública Municipal de Pindoretama, leciono no componente curricular Matemática. E nessa aula de hoje nós vamos estudar o objeto do conhecimento, volume de prismas e cilindros. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E para bem iniciarmos esta aula de hoje, eu quero deixar essa mensagem de pensamento positivo para você, querido aluno. Hoje é um bom dia para começar a transformar os seus sonhos em realidade. Se hoje não deu certo, tenta amanhã de novo. Então, meus queridos alunos, todo dia é dia de nós recomeçar um tempo novo, recomeçar uma história nova na nossa vida. Se hoje você não conseguiu, tente amanhã. A cada novo dia é o momento de nós expressarmos o nosso amor para com o próximo. Então, fica a dica. Bom, minha gente, hoje, como nós vimos no início, o objeto do conhecimento é justamente, nós vamos ver a questão do volume de prisma e cilindros. E aqui nós vamos apresentar algumas das características deste primeiro objeto, dessa primeira figura geométrica prisma. Então, vocês estão vendo que neste vídeo, aqui na figura, nós temos um prisma quadrangular, no qual ele é parecidíssimo com o quê? Com um aquário. Então ele diz o seguinte: os prismas são símbolos, são sólidos geométricos, cujas faces laterais são paralelogramas que possuem duas bases poligonais, congruentes e paralelas. O volume dos prismas é uma forma de mensurar a quantidade de espaço ocupada por eles, a partir de algumas de suas medidas. O volume também é conhecido como capacidade. Então nós estamos vendo aí a fórmula usada para calcular o volume dos prismas, no qual nós temos V é igual a B vezes H. Vamos definir o que quer dizer cada letrinha? Pois bem, nós temos aqui o Vzão, que é o volume do prisma, a quantidade, a capacidade que suporta este aquário, no caso que nós temos do desenho da figura. Este AB significa a área da base do prisma. E o Hzinho, a letra H, quer dizer altura. Então nós temos três elementos fundamentais para nós aprofundarmos e para nós calcularmos bem a capacidade do volume dos prismas. Então, decore bem. Guarde, anote aí no seu caderninho a fórmula de como calcular o volume dos prismas. V igual a AB vezes H. E logo mais nós temos aqui o primeiro exemplo. Recapitulando, a fórmula pode ser usada V igual a AB vezes H. Neste primeiro exemplo nós temos o seguinte: um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 metros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Por ele ser um bloco retangular, eu posso utilizar justamente uma fórmula que é mais simplificada, onde eu posso calcular, como diz no linguajar matemático, direto. Como é calcular direto? Eu pego as três medidas e vou multiplicar. Então nós temos Vzão é igual a C, comprimento, vezes L, largura, vezes H, de altura. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente vou substituir as letras, como vocês podem observar. Aqui, ó. Eu substituí as letrinhas pelos numerais. Agora eu vou aplicar a operação de multiplicação.
Multiplicando todas as três medidas, o resultado que eu vou obter é 6.750 centímetros cúbicos. Então, galerinha, esse é o volume desse bloco retangular. 6.750 centímetros cúbicos. Espero que tenham compreendido. Então, nós estamos aqui só conferindo a nossa resposta final. Passando para o volume do cilindro, nós temos aqui uma das suas características. Ele é calculado pela multiplicação. Nós vamos precisar da área da base e a sua altura. É um círculo onde utilizamos a fórmula da área de um círculo vezes a altura desse cilindro. É uma figura geométrica, formada por duas bases circulares e área lateral que liga esses dois círculos. Então, nós estamos vendo aí na figura três sólidos geométricos, três figuras geométricas, certo? E onde nós mais encontramos essas figuras geométricas? O cilindro é um objeto bastante comum também em laboratórios para experimentos químicos, em que o volume é de grande importância. Por exemplo, para calcular a densidade de um objeto, precisamos de seu volume. Aqui chegou o lado bom desta figura, onde nós vamos ver a fórmula do volume do cilindro. Então, nós temos aí Vzão, cilindro, tá certo? Vzão é igual a π, este primeiro símbolo nós chamamos de π na matemática. π vezes r ao quadrado vezes h. Então, aqui a definição de h é altura e o r, o rzinho, é chamado de raio da base. E logo depois, nós temos aqui um exemplo bem simples mesmo, para nós tentarmos aprofundar e melhorar e aprender como calcular o volume de um cilindro. Exemplo 2. Calcule o volume do cilindro a seguir. Olha a dica que ele está dando. Ele já está dizendo que o valor de π é igual a 3,1. De um modo geral, esse valor de π, este valor é universal. O valor de π, da letra π, é igual a 3,1. Eu estou vendo aí uma figura circular, beleza? O chamado cilindro. Nós temos vendo aí dois dados importantes. Nós temos 4 centímetros. Quem é esse 4 centímetros? É minha altura? Ou ele é o raio da base? E ainda nós temos o valor 5 centímetros, tá certo? Então, guarde bem esses dados para nós conseguirmos resolver essa situação. Olha só, resolução. Para calcular o volume, temos R, viu anteriormente, ó, figurazinha, o 4 centímetros, ó. Ele é o meu raio, tá certo? Aqui é o meu raio, 4 centímetros. E a minha altura, que indica desse cilindro, é 5 centímetros. Então, nós vamos pegar a fórmula do cilindro, do volume, e vamos aplicar agora para concretizarmos, para encontrarmos a resolução, o resultado final dessa situação, problema. Então, nós temos V é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Vamos fazer agora somente as substituições. Vamos fazer as trocas. Quanto equivale o π? Voltando na questão, ele está dizendo que o valor de π é 3,1. Vezes r, que é o raio, ele está dizendo que é o valor igual a 4. 4 elevado ao quadrado, que é da própria fórmula. O quadrado, o número 2, vezes h de altura, que é 5. Então, nós vamos continuar, nós vamos eliminar
primeiro a potência dessa operação. Então, repito, V é igual a 3,1 vezes 4 ao quadrado, nós sabemos que é 4 vezes 4, que vai dar o resultado final, 16. E vou repetir o sinal de multiplicação e o 5, tá bom? V é igual a 3,1, pontinho. É bom frisar que esse pontinho é de multiplicação. Bastante importante porque vocês que estão já concluindo o 9º ano, próximos anos vão a partir de agora, a partir do próximo ano, se Deus quiser, vão estar no ensino médio e na matemática. Muitos professores gostam de utilizar este símbolo pontinho como sinal de multiplicação. Então eu repeti, 3,1 vezes multipliquei, 16 vezes 5 igual a 80. Restando o final, 3,1 vezes 80. Resultando no valor final, 248 centímetros cúbicos. Essa é a nossa resposta final desse problema 2. Vamos juntos rumo ao SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Este ano é o ano da realização desta avaliação do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, onde nós do 9º ano vamos realizar uma avaliação para justamente como está o meu conhecimento como aluno do 9º ano, tá certo? E hoje nós queremos dar umas rápidas pinceladas quanto ao descritor 24. O que é que fala o descritor D24? Ele ressalta bastante a questão de resolver problemas envolvendo noções de volumes, que é justamente o que nós estamos vendo na aula de hoje. Até a próxima aula. Quem ama, cuida.